Eu vou retomar agora a leitura, porque os próximos textos, até o 13, são de uma elucidação, e os irmãos que estão em casa vão observar isso. Olha só. Vou pegar do 9 em diante. Então subirás, virás como tempestade, far-te-ás como nuvem que cobre a terra, tu e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. Então ele tem esses aliados. Assim diz o Senhor Deus, naquele dia terás imaginações no teu coração, e conceberás mau desígnio. E dirás, subirei contra a terra das aldeias sem muros. Virei contra os que estão em repouso, que vivem seguros, que habitam todos sem muros, e não têm ferrolhos nem portas. Isso a fim de tomares o despojo, arrebatares a presa e levantares a mão contra as terras desertas, que se acham habitadas, e contra o povo que se congregou dentre as nações, o qual tem gado e bens e habita no meio da terra. Sabá e Dedã, e os mercadores de Tarsis, e todos os seus governadores, rapaces, te dirão, vens tu para tomar o despojo? Ajuntaste o teu bando para arrebatar a presa, para levar a prata, o ouro, para tomar o gado, e as possessões, para saquear grandes despojos? Comenta para nós, de Martino. Nossa, é emocionante isso. Eu queria começar falando sobre um aspecto muito importante aqui nessa parte da profecia, que é o versículo 13. Depois a gente pode voltar um pouquinho. Sabá e Dedã e os mercadores de Tarsis. Há alguns anos atrás isso seria impossível. Sabá e Dedã, todo mundo sabe quem é, que são os Emirados Árabes, e eles, durante o governo Trump, firmaram uma aliança com Israel impensável. Impensável. Então, se você pegar Ezequiel, escrita há 2.600 anos atrás, e falar o quê? Sabá e Dedã vão reclamar da invasão que está acontecendo com Israel, eles não vão fazer nada, mas eles vão reclamar. Eles reclamam porque eles são amigos. O Irã, para passar com um avião, tem que passar pelo território deles. E os mercadores de Tarsis é a Inglaterra, que os filhotes são os Estados Unidos, os leõezinhos. E os Estados Unidos, ele não aparece na profecia de Ezequiel 38, 39 para defender Israel. Ele não aparece. E, como eu tenho parentes lá que moram nos Estados Unidos, eu tenho que tomar muito cuidado, porque alguma coisa acontece com os Estados Unidos porque ele não entra nessa questão de Ezequiel 38 e 39. Eu perguntei para o Armin, quando chegou aqui no Brasil, tive a oportunidade de falar com ele, falei, cara, o que tu acha que vai acontecer com os Estados Unidos? Ele me respondeu, e era um pouco aquilo que eu estava pensando também. Ele falou, duas coisas, Ricardo. Ou vai acontecer alguma coisa de dentro para fora, desastre natural, dólar não valendo nada, fome, inflação, que a gente está vendo uns movimentos estranhos aí a começar pela Califórnia, ou vai acontecer alguma coisa de fora para dentro, algum ataque, China, Rússia, não sei. Então, a gente não sabe o que dizer, mas os Estados Unidos sempre foi um aliado de Israel. É o irmão mais velho que, quando aquele irmão mais novo está no meio da briga, ele vai lá brigar, vai usar o jiu-jitsu em cima dele lá. Mas ele não faz nada, ele falou assim, ei, você vai tomar o despojo, você vai roubar tudo de Israel? Não, não faça isso não. Ninguém que é amigo do peito fala assim, olha, não faz isso não, tá? Você vai entrar junto no negócio, mas alguma coisa acontece que eles não têm força. Será o governo Biden? Fica no ar. Será que os Estados Unidos vai ser a falha de Santo Andrés na Califórnia, vai ser um território de magnitudes enormes? Será que é o Yellowstone que vai ter uma erupção ali? Então a gente não sabe, mas que os Estados Unidos, acontece alguma coisa, eu creio que sim. Você sabe que é uma leitura, não sei se o pastor Ricardo Souza vai concordar com isso, eu vou jogar aqui um negócio aqui, e aí o pastor Ricardo Souza comenta.
Sempre nas minhas análises, eu sempre digo para os irmãos seguintes que estão me seguindo já há algum tempo, pastor Ricardo Souza já sabe disso também, eu falo assim, pastor Ricardo Martino, olha, quando for uma live Bíblia, eu falo Bíblia. Quando for uma live que eu vou trabalhar conjecturas, eu falo cenários prováveis e possíveis. E dentro dessa perspectiva de cenários prováveis e possíveis, eu trabalho com a hipótese de que os Estados Unidos seja uma das 3 nações. Lá de Daniel, capítulo 7, 8, que o chifre pequeno abate ou de alguma forma neutraliza 3 chifres por ocasião da sua ascensão. Eram 10 chifres. E eu suponho que os Estados Unidos sejam um desses 10 chifres, compondo através do NAFTA, com o Canadá, com o México, e que o 11º chifre surgindo, ele vá neutralizar de alguma forma esses 3. Por isso, quando você fala que nesse bate-papo seu com a Mi, faz uma análise que pode ser uma coisa de dentro para fora, realmente espera um terremoto ponto 10 na escala Richter, né? E pode ser, realmente, mas eu suponho seja um evento de fora, externo, militar. Eu acredito que seja algo assim. Mas isso, gente, esse momento, parêntese aqui, cenário provável e possível. Porque isso que o pastor Ricardo de Martino chama atenção, pastor Ricardo Souza, é muito interessante o fato de não mencionar uma nação tão poderosa, um império tão poderoso como esse, aliado de Israel, não intervir. Não entrar na briga, não intervir em alguns cenários proféticos. Então algo acontece com esse povo que ou eles não estão totalmente aniquilados, mas estão com graves problemas a tal ponto de falar assim, ó, até onde eu tinha condições de te entrar nessa sua briga, eu entrava, mas agora se eu não cuidar da minha briga aqui, eu vai dar ruim, né? Então comenta aí, pastor Ricardo Souza. Então, conjectura, tá? Conjectura. Eu também trabalho em cima dessa questão dos Estados Unidos, porém eu vejo assim, um alinhamento futuro, porque vamos entender que seria uma situação política atual e convergindo para o Quarto Império, o ressurgimento do Quarto Império. Ora, sem dúvida nenhuma, eu ainda considero os Estados Unidos como o Império Romano do Ocidente. Eu vejo dessa forma. E se há um ressurgimento do Quarto Império, obviamente que é o Império Romano ressurgido. Você tem fundamentação islâmica, você tem participação islâmica. Essa, para o futuro, ainda vai existir, porém nós sabemos que ela vai ser irrelevante, haja vista que essa, como nós discutimos lá discutimos, quando a gente fala em discutir, todo mundo pensa que brigou. Não, discussão saudável. Sobre a possibilidade da islamização mundial, mas eles vão sofrer uma perda e não vou entrar nesse mérito agora, senão a gente vai dar spoiler antes de chegar no texto. Mas é interessante ver isso. Então, como é que eu vejo? Eu vejo um alinhamento futuro que vai impossibilitar, porque há que esse bloco, essa confederação futura, que já também vai estar sendo desenhada para o futuro, independente de Gog e Magog, cuja liderança está no anticristo, porque se ele estiver presente e assinou o tratado, ou vai assinar o tratado, então ele já está com essa estrutura na mão. E eu não vejo que os Estados Unidos fiquem fora. Então os Estados Unidos podem ser politicamente impossibilitados ou incapacitados de se envolver no conflito do Oriente. É uma das possibilidades, é conjectura, é como eu vejo. Porque eu vejo o Império, eu vejo os Estados Unidos inserido no Império Romano do Ocidente. É uma apenas hipótese, conjectura. Voltando àquilo que o Xará falou, então o que a gente vê é que todas as nações envolvidas em Seba, Dedã e Tarsis estão envolvidas de alguma forma num contexto econômico. Então, como é que eu faço a leitura, ou pelo menos uma breve leitura dessa questão? Seba e Dedã são regiões da Península Arábica próxima ao Iêmen. A gente sabe que o Iêmen também tem algumas questões. Dedã está ao norte, é a Arábia, sem dúvida nenhuma, a Arábia Saudita. E depois, todos eles são locais característicos do comércio. Eu concordo, os Emirados Árabes, exatamente. Eu concordo com a questão britânica, mas alguns estudiosos associam Tarsis a uma região um pouco mais longínqua.
que seria chegando à Península Ibérica, que na verdade é minha região de registro, né? Embora eu seja africano, minha região de registro de nascença é Península Ibérica, já visto que eu sou português, então, e Espanha, mas na realidade associada à Espanha. Eu achei plausível. Achei plausível por quê? Porque é um extremo europeu que depende muito, ou seja, é citado um extremo europeu, mas que depende muito de recursos de fontes energéticas como o petróleo. É aí que entra a minha discussão. É aí que entra a minha ponderação. Porque vocês vejam, depois me corrijam se a minha percepção estiver equivocada. Eu vejo Seba e Dedan reclamando, em parte, mas também amedrontados. Será que vocês vêm também nos atacar para tomar o nosso despojo? Por quê? São comerciantes. Já Tarsis não. Tarsis não tem esse medo de ataque. Me parece que Tarsis, a preocupação deles é mais em relação, sei lá, à rota, ao tráfego comercial, ao serem atingidos pela impossibilidade de receberem recursos. Então, veja, o ataque segue na direção central do Oriente Médio. A gente sabe disso. Então, o que a Arábia vai temer? Vai temer pela sua maior riqueza, que são seus campos de petróleo. Então, Gog e Magog, essa coalizão aliada à Turquia e ao Irã, como já foi citado e eu concordo, nisso estamos bem afinados, eles, na verdade, se nós entendermos, são rivais da Arábia. Perceberam isso? Não são inimigos, são rivais, são concorrentes da Arábia. Então, veja, os mercadores ocidentais que estão nesses limites da Europa, eles temem, talvez, estou ponderando, talvez, um bloqueio ou uma destruição do melhor caminho, da melhor rota, que é exatamente o Canal do Suez. Então, eu acredito que a grande preocupação de Tarsis seja o bloqueio para a chegada do quê? Daquilo que a Europa não tem. A Europa não tem petróleo. Então, eles são extremamente limitados em fonte energética. Eles precisam do gás, eles precisariam de um gasoduto, eles precisariam de um oleoduto, sei lá, sendo do Catar, que hoje, não sei se as negociações já permitem, mas seria uma caminhada. A fonte de recursos que Israel pode proporcionar, a fonte de recursos que a Rússia já proporciona e tem um certo monopólio, pelo que eu entendo. Hoje a Rússia tem como seu principal alvo, seu principal cliente, a Europa, para fornecimento de gás. Então vocês vejam, tudo isso me parece estar envolto nessa questão de Seba e Dedan por causa exatamente das rotas comerciais. Agora, isto é o ponto de vista econômico. Claro que sempre o destino final vai ser a destruição a Israel, mas a motivação que Deus coloca no coração desses caras é outra, como a gente viu ali no versículo 10. Perceberam? Porque é o Senhor que incute, é o Senhor que coloca essas intenções de coração. Eu só quis fazer essa ponderação, mas obviamente que isso aí fica no campo de uma análise superficial. Mas é perfeito. Inclusive a Merkel, ela se manifesta nesse sentido de que a Europa toda negocie com Putin, com a Rússia, e não somente os países isolados, mas eles todos juntos por causa desse interesse. A menção ao Canal de Suez, há quem, por exemplo, nessa análise, faça uma conjectura do que aconteceu com aquele navio gigante que bloqueou a coisa toda, de que aquilo era um teste, de que aquilo era uma preparação para saber o que acontece, e põe esse navio lá e deixa ele parado, vamos ver como reage, e como os governos, e o que um possível travamento daquilo ali pode levar em termos de globalização. Tem muita gente achando que aquilo ali foi um ensaio, realmente. Então foi ótima análise. Inclusive, pastor Ricardo Martino, eu já li muitas matérias que concordam com essa análise do pastor Ricardo Souza, com relação a Tarsis ligar também ali à Espanha. Eu vi muita matéria comentando isso.
Tem uma pergunta aqui do Gutenberg, que o pastor Ricardo Martins já tinha até visto também, porque eu queria fazer a leitura do 14 ao 17, que também vai ser assim, autoexplicativo demais para nós comentarmos. Mas a pergunta do Gutenberg é: a guerra de Gog e Magog é antes ou depois da ascensão do anticristo? De certo modo, nós já tocamos nesse ponto, mas acredito que pode caber aí comentários. Os dois podem comentar, por favor. O Gutenberg quer a ascensão ou o aparecimento? Ele fala de ascensão. O anticristo vai crescendo gradativamente até se tornar absolutamente satânico, né? Então há um aparecimento como um cara articulador, negociador, proporcionador da paz, vindo num tempo de engano, e depois há uma ascensão dele, que é a constituição da confederação do império do anticristo. Então, tem que ver em qual posição, né? De certo modo, acho que eu toquei nesse assunto, e aí vocês podem aparar as arestas, me corrigir, quando eu falei ali que eu acredito que esse evento de Gog e Magog, ele vai dar grande proeminência para o anticristo que ele precisará para fazer o acordo de 7 anos. Mas a bola está aí. Podem. Com certeza. Não, eu só queria voltar um pouquinho nessa questão lá dos mercadores de Tarsis, porque Deus me conectou com um autor desse livro aqui, que é o Derek Walker. Ele é britânico, ele é de Oxford. E me impactou muito, e eu tive a oportunidade de conhecer ele, claro, através da internet, etc., não pessoalmente. E ele faz uma explicação muito bacana sobre os uma versão dos leõezinhos, que é o leão, o símbolo da Inglaterra. Eu concordo com o meu xará também sobre Espanha, sobre Portugal, mas a questão do leão é um símbolo britânico. E os leõezinhos são os filhotes, que são as colônias britânicas também. Então, o Derek Walker, que é um dos tops de escatologia, ele aborda muito isso, e a gente trocou muitas ideias nesse sentido. O pastor Rodrigo leu o texto e eu queria chamar a atenção sobre uma coisa muito importante da profecia de Ezequiel 38 e 39, que são os propósitos de Deus. Eu queria convidar a gente a falar um pouquinho dos propósitos. Deus trata aqui com as nações muçulmanas, que são a maioria, no caso. Você tem outras nações não muçulmanas, mas você tem aquelas que são muçulmanas. E ele quer fazer também o seu nome conhecido entre as nações. Deus atrai os inimigos para que as pessoas olhem para Israel e vejam o sobrenatural e falem: peraí, o que está acontecendo, gente? Muitos vão se converter do islamismo para o cristianismo, porque eles vão entender que Alá não foi capaz de derrotar Deus. Aliás, Alá é o Deus da lua. Então, existem propósitos aqui que o mundo islâmico ele sai enfraquecido. Existe um tratamento aqui de Deus nessas nações que ficam toda hora: vamos fazer Israel sumir do mapa, vamos tomar Jerusalém. Deus dá uma canelada, cara, nessas nações aí. Então, existe um propósito da santificação de Deus, e as pessoas falam: peraí, cara, é um maluco do posto de gasolina que falou que Rússia, Irã e Turquia vão entrar em Israel já com mais 7 países do lado. É isso, cara? Peraí, ele é o quê? É aquele homem Bíblia? Vamos conectar de novo com aquele cara. O maluco deve ter razão. Então, assim, é muito importante esse propósito para que a gente possa não perder a veia evangelística da questão. É tudo muito bacana e tal, mas existe uma grande oportunidade de alcançar almas aí. E essa é a discussão que eu queria trazer também. Ótimo, eu concordo com isso aí. Eu acho que vai alcançar também. Eu vejo 2 propósitos, concordando com o xará. Primeiro, a glorificação, a glória do nome do Senhor, isso sem dúvida nenhuma é um dos propósitos, e o reconhecimento que haverá por parte das nações e principalmente Israel. Porque ainda que Israel vá se permitir enganar, é por pouco tempo. Perceberam isso? Por quê?
a quebra do pacto ela vai surgir em breve. Israel, opa, tá aí, ó, tá aí a sacada desse infeliz, desse líder aí, que agora quer ser Deus, quer se posicionar como Deus no trono, o abominável da desolação, citado por Jesus e por Daniel, vai ser colocado lá em Jerusalém. Então, há esse estremecimento. Mas Israel, eu acredito que o evento de Gog e Magog já vai deixar Israel com o coração preparado, exatamente para reconhecer Deus. Então, há esse aspecto, sim, de evangelização mundial, há esse aproveitamento das nações, o Islã completamente enfraquecido, porque vai ser enfraquecido por um Alá, vamos colocar assim, que não é Jeová, que não é o nosso Deus, que não foi capaz de intervir por eles, não foi capaz de intervir por eles, foi impotente, óbvio, porque é um ídolo, né? E atrás de todo ídolo a gente sabe o que existe. E aí o que acontece? O versículo 23 fecha o assunto. O nome do Senhor é engrandecido. Quer dizer, eu acredito que de Gog, do evento da aliança de Magog para frente, tudo o que acontecerá vai engrandecer a Deus. Até chegar no ápice de tudo isso, que é a segunda parte da tribulação, a grande tribulação, onde haverão juízos inimagináveis, até haver, obviamente, a ressurreição nacional de Israel, né, e o reconhecimento, e eles saberem que a redenção deles está às portas, né? Então eu vejo também dessa forma, sem dúvida nenhuma. Eu vejo a profecia bíblica muito com esse aspecto evangelístico também. Porque é o seguinte, desde o templo que você tem com aquela magnificência toda, de aquele ouro, aquela coisa, é para dizer, veja como o Deus de Israel é grande, é glorioso, nós precisamos conhecer o Deus de Israel. Até passando pela antecipação da história, que é a profecia, você vê que Paulo aos Coríntios 14, ele diz assim, se alguém entrar aqui, se tu estiver falando em língua, fala que vocês estão tudo ficando doido, ainda que não estejam. Agora, se porventura a profecia falar da sua vida, trouxer as revelações, ele não se converterá. Então a profecia tem esse poder escatológico quando anuncia. E quando houver esse, vou chamar assim, pegando carona na expressão do outro colega, quando houver então esse duelo dos deuses, e for mostrado então que Jeová, Yahvé, Adonai, o Deus de Israel, lhes protegeu e é mais poderoso do que então o Deus dessas nações, é outro papel evangelístico que o povo vai se converter aos seus milhares, não é? Eu sempre digo isso quando tem oportunidade, que eu falo que o número de convertidos, por exemplo, no período da tribulação, vai ser muito maior do que o nosso período agora. Pode comentar, pastor. Eu queria trazer um dado técnico também, que é muito importante para a profecia de Ezequiel 38 e 39. A fonte é insafak.com, que é de Israel, mas fala sobre a OIC, Organização para a Cooperação Islâmica. Existe, então, a população do OIC, todos os países islâmicos, eles são hoje 1.674.526.931. Israel são 8.049.000 pessoas habitando. O orçamento da defesa dessas nações islâmicas hoje é 174 bilhões e o orçamento de Israel é 15 bilhões. 15. E as tropas são da OIC, 5.206.100. Israel tem 160 mil tropas. Então, a diferença é muito grande. Muito grande. Isso leva para Zacarias 12, né? Isso leva para Zacarias 12, que diz que nos últimos dias, nessas batalhas finais, o mais fraco entre o povo seria como Davi, não é? Aquela narrativa lá do Zacarias 12 para esse momento é extremamente importante. Então, a desproporção, né, pastor Ricardo Martino, entre o exército israelense, o dinheiro israelense para a defesa em relação ao reino árabe é muito... muito grande. É muito grande. Eu me lembrei agora, ouvindo vocês, eu me lembrei de uma motivação islâmica
para esse momento, eu não sei se cabe nesse momento, mas eu vou falar porque acho importante. Talvez uma das grandes motivações islâmicas de uma coalizão de maioria islâmica para esse tempo vai ser exatamente um aspecto escatológico deles, da teologia deles. Sim. Porque o que a escatologia islâmica diz? Se eu conseguir destruir Israel, o meu Messias, o Al-Mahdi, ascende ao poder. De fato, ele ascende ao poder como anticristo. Mas o que eu acho mais interessante é o seguinte, falando sobre isso, a derrota... Fala toda hora isso. Exatamente. A derrota deles, o que é mais contundente é que a derrota deles não vem de inimigos. Vejam que não há um posicionamento em favor de Israel, como a gente já discutiu. Não vem do IDF, lá do Israel Defense Force, não vem deles. Não vem de nações aliadas, e eu duvido que Israel vá ter algum tipo de nação aliada nessa hora. Eu acho que nessa hora a paora vai tomar conta das nações. Tenho certeza disso, a hora que virem a coisa acender, porque será tarde demais. Agora, o mais interessante é o seguinte, a profecia está pronta, gente. A inteligência celestial está pronta. Como é que não enxergam? Como é que Israel não enxerga? Você está entendendo? Eu acho absurdo isso. Então, isto vai abalar a fé deles de tal forma que vai tornar, na realidade, além de haver, há um outro aspecto, tá, queridos, que vocês me permitam deixar claro aqui. Além do grande critério, além da grande evangelização mundial, vai existir também uma grande possibilidade. Essas nações, esses povos, ficarem extremamente suscetíveis ao engano do anticristo. Aí vão se voltar para ele. Aí ele vai ser o Mahdi, aí ele vai ser o cara que vai trazer solução. Agora que o islamismo se perdeu, nós temos um cara em quem nos apegar. Então, esse tempo de engano também vai florescer exatamente nesse ponto. Então, vejam como esse evento, como esse conflito criado pelo Gog com a aliança de Magog, ele vai trazer uma série de mudanças, de características dentro do tempo de tribulação, já. Vai ser decisório para isso. Eu acho que vai ser decisivo. Sim, tudo pré-condicionamento para poder levar para essa mentalidade. E eu penso isso também, esse conflito, essa coisa toda vai fazer com que o anticristo se apresente como o Messias aguardado, a divindade de cada religião, né? Podendo então reunir todos em torno da sua pessoa. Eu queria fazer, porque vocês vão ver que estão em casa aí, como que é importante esses próximos versículos que virão, do versículo 14 ao 17.